Percebendo a segurança relativa de sua posição, rastejou até a beira externa da asa e chamava o homem para tentar alcançar o outro extremo da parte superior da aeronave. Foi essa cena que Tarzan dos macacos contemplou ao contornar a curva da garganta acima do avião, depois que o tiro de pistola chamou sua atenção. A garota estava tão concentrada em observar os esforços do inglês para alcançar um lugar seguro, e este estava tão ocupado tentando fazê-lo, que nenhum dos dois notou imediatamente a aproximação silenciosa do homem macaco. Foi Numa quem primeiro percebeu o intruso. O leão imediatamente manifestou seu desagrado, direcionando para ele uma expressão de rosnado e uma série de rosnados de advertência. Sua ação chamou a atenção dos dois no nível superior para o recém-chegado, provocando um abafado graças a Deus, da garota, mesmo que ela mal pudesse acreditar na evidência de seus próprios olhos, de que era de fato o homem selvagem, cuja presença sempre garantia sua segurança, que havia chegado de forma tão providencial no momento exato. Quase imediatamente ambos ficaram horrorizados ao ver Numa saltar do cockpit e avançar sobre Tarzan. O homem macaco, segurando sua lança robusta em posição de ataque, avançou deliberadamente para enfrentar o carnívoro, que ele havia reconhecido como o leão da cova dos Vamabur. Ele sabia pelo modo como Numa se aproximava que nem Berta Kircher nem Smithfield sabiam que havia mais curiosidade do que beligerância nisso, e ele se perguntava se naquela grande cabeça não poderia haver um traço de gratidão pela bondade que Tarzan tinha lhe feito. Não havia dúvida na mente de Tarzan de que Numa o reconhecia, pois ele conhecia bem seus companheiros da selva a ponto de saber que, embora muitas vezes esquecessem certas sensações mais rapidamente do que o homem, há outras que permanecem em suas memórias por anos. Um rastro de cheiro bem definido poderia nunca ser esquecido por uma fera se tivesse sido percebido pela primeira vez em circunstâncias incomuns. E assim Tarzan estava confiante de que o nariz de Numa já o havia lembrado de todas as circunstâncias de sua breve conexão. O amor pela oportunidade esportiva é inerente à raça anglo-saxônica, e não era agora Tarzan dos macacos, mas sim de um Clayton, Lord Greystoke, que sorridente recebia a chance esportiva que precisava aproveitar para descobrir até que ponto ia a gratidão de Numa. Smithfield e a garota viram os dois se aproximando um do outro. O primeiro resmungou baixinho enquanto, nervosamente, mexia com o lamentável arma em seu quadril. A garota pressionou as palmas abertas contra as bochechas enquanto se inclinava para frente em um silêncio petrificado, com os olhos arregalados e horrorizado. Embora tivesse total confiança na habilidade da criatura divina que ousava enfrentar descaradamente o Rei das Feras, não tinha qualquer concepção equivocada sobre o que certamente aconteceria quando se encontrassem. Ela já havia visto Tarzan lutar contra Cheetah, a pantera, e percebeu então que, por mais poderoso que fosse o homem, apenas agilidade, astúcia e sorte o colocavam em posição próxima à igualdade com seu adversário selvagem, sendo que, entre os três fatores a seu favor, a sorte era a mais importante. Ela viu o homem e o leão pararem simultaneamente, a não mais de 1 metro de distância. Ela viu o rabo da fera se agitar de um lado para o outro e pôde ouvir seus rugidos profundos ecoando do seu peito cavernoso, mas não conseguia interpretar corretamente nem o movimento do rabo que se agitava nem os tons do rugido. Para ela, eles pareciam indicar nada além de fúria bestial, enquanto para Tarzan dos macacos eles eram extremamente conciliatórios e tranquilizadores. E então ela viu Numa avançar vivamente até que seu nariz tocasse a perna nua do homem, e ela fechou os olhos e os cobriu com as palmas das mãos. Por aquilo que pareceu uma eternidade, ela esperou pelo horrível som do conflito que sabia que devia vir, mas tudo o que ouviu foi um suspiro explosivo de alívio de Smithfield e um quase histérico pela jovem. Imagine só, ela olhou para cima e viu o grande leão esfregando sua cabeça desgrenhada contra o quadril do homem, e a mão livre de Tarzan enredada na juba negra enquanto ele coçava Numa, o leão, atrás de uma orelha deitada para trás. Amizades estranhas frequentemente se formam entre os animais inferiores de diferentes espécies, mas menos frequentemente entre o homem e os felinos selvagens, por causa do medo inerente destes últimos em relação aos grandes felinos. E assim, afinal, portanto, a amizade tão repentinamente desenvolvida entre o leão selvagem e o homem selvagem não era inexplicável. Enquanto Tarzan se aproximava do avião, Numa caminhava ao seu lado, e quando Tarzan parou e olhou para cima, para a garota e o homem, Numa também parou. Já tinha quase perdido a esperança de encontrá-los, disse o homem macaco, e é evidente que os encontrei justamente a tempo. Mas como você sabia que estávamos em perigo? Perguntou o oficial inglês. Eu vi seu avião cair, respondeu Tarzan. Eu estava observando você de uma árvore ao lado da clareira de onde você decolou. Não havia muito para me guiar além da direção geral,
mas parece que você planar por uma distância considerável em direção ao sul depois que desapareceu da minha vista atrás das colinas. Eu venho procurando por você mais ao norte. Eu estava prestes a voltar quando ouvi o tiro da sua pistola. Seu aparelho está além de qualquer reparo. Sim, respondeu Smith-Oldvik. É desesperador. Quais são seus planos, então? O que vocês querem fazer? Tarzan dirigiu sua pergunta à garota. Queremos chegar à costa, ela disse. Mas agora parece impossível. Eu deveria ter pensado nisso há pouco tempo, respondeu o homem macaco. Mas se Numa está aqui deve haver água a uma distância razoável. Eu encontrei este leão há 2 dias no país de Vamabo. Eu o libertei de uma das armadilhas deles. Para ter chegado a este ponto ele deve ter vindo por algum caminho desconhecido para mim, pelo menos eu não cruzei nenhuma trilha de caça nem nenhum sinal de animal depois que passei pelas colinas saindo do país fértil. De que direção ele veio até vocês? Foi do sul, respondeu a garota. Nós também achamos que deve haver água naquela direção. Então vamos descobrir, disse Tarzan. Mas e o leão? Perguntou Smith-Oldvik. Isso teremos que descobrir, respondeu o homem macaco. E só podemos fazer isso se vocês disserem do seu ponto de observação. O oficial deu de ombro. A garota voltou seu olhar para ele para observar o efeito da proposta de Tarzan. O inglês ficou repentinamente muito pálido, mas havia um sorriso em seus lábios enquanto, sem uma palavra, deslizava pela beira do avião e descia ao chão atrás de Tarzan. Berta Kircher percebeu que o homem estava com medo e não o culpava. E também percebeu a notável coragem que ele mostrará ao enfrentar um perigo que para ele era muito real. Numa, ficando próximo ao lado de Tarzan, ergueu a cabeça e lançou um olhar fulminante ao jovem inglês. Rosnou uma vez e olhou para o homem macaco. Tarzan manteve sua mão sobre a juba da fera e falou com ele na língua dos grandes macacos. Para a garota Smith-Oldvik, os guturais rosnantes saindo de lábios humanos soavam extremamente estranhos, mas, quer Numa os entendisse ou não, parecia que tiveram um efeito desejado sobre ele, pois cessou de rosnar. E quando Tarzan caminhou até o lado de Smith-Oldvik, Numa o acompanhou, sem tentar molestá-lo. O que você disse a ele? Perguntou a garota. Tarzan sorriu. Eu disse a ele, respondeu, que sou Tarzan dos macacos, poderoso caçador, matador de feras, senhor da selva, e que vocês são meus amigos. Nunca tive certeza de que todos os outros animais compreendem a língua dos Mangani. Sei que Manu, o macaco, fala quase a mesma língua e tenho certeza de que tanto o elefante entende tudo o que digo a ele. Nós, da selva, somos grandes vangloriosos. Em nossa fala, em nossa postura, em cada detalhe de nosso comportamento, devemos impressionar os outros com nosso poder físico e nossa ferocidade. É por isso que rosnamos para nossos inimigos. Estamos dizendo a eles para terem cuidado ou então iremos atacá-los e dilacerá-los. Talvez Numa não compreenda as palavras que eu uso, mas acredito que meus tons e minha maneira transmitam a impressão que desejo passar. Agora você pode descer e ser apresentado. Foi necessário toda a coragem que Berta Kircher possuía para baixar-se até o chão ao alcance das garras e presas daquela fera selvagem da floresta, mas ela conseguiu. Numa também não fez mais do que mostrar os dentes e rosnar um pouco quando ela se aproximou do homem macaco. Acho que você está segura dele enquanto eu estiver presente, disse o homem macaco. A melhor coisa a fazer é simplesmente ignorá-lo. Não tome nenhuma iniciativa, mas certifique-se de não demonstrar medo e, se possível, mantenha-me sempre entre você e ele. Tenho certeza de que ele irá embora em breve, e as chances são de que não o veremos novamente. A conselho de Tarzan, Smith-Oldvik retirou a água e os mantimentos restantes do avião, distribuindo o peso entre eles. Partiram em direção ao sul. Numa não o seguiu, mas permaneceu ao lado do avião observando até que finalmente desapareceram de vista ao contornar uma curva na garganta. Tarzan tinha seguido a trilha de Numa com a intenção de ir para o sul, acreditando que ela o levaria até a água. Na areia que cobria o fundo do desfiladeiro, as pegadas estavam claras e eram fáceis de seguir. A princípio, apenas as pegadas frescas de Numa eram visíveis, mas, mais tarde, durante o dia, o homem macaco descobriu as pegadas mais antigas de outros leões e, pouco antes do anoitecer, parou subitamente, evidente surpreso. Seus 2 companheiros olharam para ele questionando, e em resposta às suas implícitas interrogações, ele apontou para o chão diretamente à sua frente. Olhem para aquelas, exclamou ele. A princípio, nem Smith-Oldvik nem a garota viram qualquer coisa além de uma confusão de pegadas entrelaçadas de pés calçados de forma acolchoada na areia, mas logo a garota descobriu o que Tarzan havia visto, e uma exclamação de surpresa escapou de seus lábios. A marca de pés humanos, ela exclamou. Tarzan assentiu com a cabeça. Mas não há dedos, observou a garota. Os pés estavam calçados com uma sandália macia, explicou Tarzan. Então deve haver uma aldeia nativa em algum lugar nas proximidades, disse Smith-Oldvik. Sim, respondeu o homem-ape.
mas não o tipo de nativos que esperaríamos encontrar aqui nesta parte da África, onde todos andam descalços, com exceção de alguns dos renegados nativos alemães de Usanga, que usam sapatos do exército alemão. Não sei se você pode notar, mas é evidente para mim que o pé dentro da sandália que deixou essas marcas não era o pé de um negro. Se você examiná-las cuidadosamente, notará que a impressão do calcanhar e da bola do pé está bem marcada, mesmo através da sola da sandália. O peso recai mais próximo ao centro da pegada de um negro. Então você acha que essas foram feitas por uma pessoa branca? Parece que sim, respondeu Tarzan, e de repente, para surpresa tanto da garota quanto de Smith-Oldvik, ele caiu de quatro e cheirou as pegadas mais uma vez. Uma besta utilizando os sentidos e a habilidade na mata de uma besta. Por uma área de vários metros quadrados, suas narinas aguçadas procuravam identificar os criadores das pegadas. Por fim, ele se ergueu. Não é o rastro dos Gomangani, disse ele, nem exatamente igual ao dos homens brancos. 3 vieram por aqui, eram homens, mas de que raça eu não sei. Não houve mudança aparente na natureza da garganta, exceto pelo fato de que ela havia se aprofundado continuamente enquanto eles a seguiam para baixo, até que agora os lados rochosos e íngremes se erguiam muito acima deles, em diferentes pontos. Cavernas naturais, que pareciam ter sido erodidas pela ação da água em alguma idade esquecida, pontilhavam as paredes laterais em várias alturas. Perto deles havia tal cavidade, ao nível do chão uma caverna arqueada com um chão de areia branca. Tarzan indicou com um gesto da mão. Vamos nos abrigar aqui esta noite, disse ele, em seguida, com um de seus raros e lentos sorrisos. Vamos acampar aqui esta noite. Depois de comerem seu modesto jantar, Tarzan mandou que a garota entrasse na caverna. Você vai dormir dentro, disse ele. O tenente e eu vamos ficar do lado de fora, na entrada. Capítulo 16. O ataque noturno. Quando a garota se virou para se despedir desejando boa noite, pensou ter visto uma forma sombria se movendo na escuridão além deles e, quase simultaneamente, teve certeza de ter ouvido os sons de movimentos furtivos na mesma direção. O que é isso? Ela sussurrou. Há alguma coisa lá fora na escuridão. Sim, respondeu Tarzan. É um leão. Está lá há algum tempo. Você não tinha percebido antes. Oh! Exclamou a garota, soltando um suspiro de alívio. É o nosso leão. Não, disse Tarzan. Não é o nosso leão. É outro leão e ele está caçando. Ele está nos perseguindo? Perguntou a garota. Ele está, respondeu o homem macaco. Smith-Oldvik mexeu involuntariamente no cabo de sua pistola. Tarzan viu o movimento involuntário e balançou a cabeça. Deixe essa coisa onde está, tenente, ele disse. O oficial riu nervosamente. Não consegui evitar, sabe, meu velho, disse ele. Instinto de autopreservação e tal. Seria um instinto de autodestruição, disse Tarzan. Há pelo menos 3 leões caçadores lá fora nos observando. Se tivéssemos um fogo ou se a lua estivesse no céu, você veria seus olhos claramente. Daqui a pouco eles podem vir atrás de nós, mas as chances são de que não venham. Se você estiver muito ansioso para que venham, atire com sua pistola e acerte um deles. E se eles nos atacarem? Perguntou a garota. Não há como escapar. Bem, teríamos que lutar contra eles, respondeu Tarzan. Que chance teríamos nós 3 contra eles? Perguntou a garota. O homem macaco deu de ombro. Alguém deve morrer algum dia, disse ele. Para você, sem dúvida. Pode parecer terrível uma morte dessas, mas Tarzan dos macacos sempre esperou partir de alguma forma assim. Poucos de nós morremos de velhice na selva. Nem eu gostaria de morrer dessa maneira. Algum dia numa vai me pegar, ou Xeta, ou um guerreiro negro. Estes ou alguns dos outros. Qual a diferença de qual seja? Ou se acontecer esta noite, no ano que vem ou daqui a 10 anos, depois que tudo acabar, será tudo a mesma coisa. A garota estremeceu. Sim, disse ela com uma voz apagada e sem esperança. Depois que tudo acabar, será tudo a mesma coisa. Então ela entrou na caverna e deitou-se na areia. Smith-Oldvik sentou-se na entrada e encostou-se à rocha. Tarzan agachou-se do lado oposto. Posso fumar? Perguntou o oficial de Tarzan. Tenho guardado alguns cigarros e, se isso não atrair aqueles seguranças lá fora, gostaria de dar uma última tragada antes de me entregar. Você quer se juntar a mim? E ele ofereceu um cigarro ao homem macaco. Não. Obrigado, disse Tarzan. Mas tudo bem se você quiser fumar. Nenhum animal selvagem gosta muito da fumaça do tabaco, então certamente isso não os atrairá mais para perto. Smith-Oldvik acendeu seu cigarro e começou a fumar lentamente. Ele havia oferecido um para a garota, mas ela recusou, e assim eles ficaram sentados em silêncio por algum tempo. O silêncio da noite ocasionalmente interrompido pelo leve som de passos com sapatos macios sobre a areia fofa do fundo do desfiladeiro. Foi Smith-Oldvik quem quebrou o silêncio. Eles não estão estranhamente quietos para leões? Ele perguntou. Não, respondeu o homem macaco,
O leão que anda rugindo pela selva não faz isso para atrair presas. Eles são muito silenciosos quando estão perseguindo suas presas. Eu gostaria que eles rugissem, disse o oficial. Eu gostaria que eles fizessem qualquer coisa, até atacar. Só de saber que eles estão lá e ocasionalmente ver algo como uma sombra na escuridão e ouvir os sons tenues que vêm deles já está me irritando. Mas espero, disse ele, que os 3 não ataquem ao mesmo tempo. 3, disse Tarzan. São 7 deles lá fora agora. Meu Deus! Exclamou Smith Oldwick. Não poderíamos fazer uma fogueira? Perguntou a garota. E assustá-los. Não sei se isso adiantaria alguma coisa, disse Tarzan, pois tenho a impressão de que esses leões são um pouco diferentes de qualquer um com que estamos familiarizados e possivelmente pela mesma razão que me deixou um pouco intrigado no começo refiro-me à aparente docilidade na presença de um homem do leão que estava conosco hoje. Há um homem lá fora agora com aqueles leões. É impossível! Exclamou Smith Oldwick. Eles o despedaçariam. O que faz você pensar que há um homem lá? Perguntou a garota. Tarzan sorriu e balançou a cabeça. Receio que você não entenderia. Respondeu. É difícil para nós compreendermos qualquer coisa que esteja além de nossos próprios poderes. O que você quer dizer com isso? Perguntou o oficial. Bem, disse Tarzan, se você tivesse nascido sem olho, não poderia compreender as impressões sensoriais que os olhos dos outros transmitem ao cérebro. E como vocês 2 nasceram sem qualquer sentido de olfato, receio que não possa entender como posso saber que há um homem ali. Você quer dizer que sente o cheiro de um homem? Perguntou a garota. Tarzan acenou afirmativamente. E da mesma forma você sabe o número de leões? Perguntou o homem. Sim, disse Tarzan. Não existem 2 leões iguais, nem 2 têm o mesmo cheiro. O jovem inglês balançou a cabeça. Não, disse ele. Não consigo entender. Duvido que os leões ou o homem estejam aqui necessariamente com o propósito de nos prejudicar, disse Tarzan, porque não houve nada que os impedisse de fazer isso há muito tempo, se assim desejassem. Tenho uma teoria, mas é totalmente absurda. Qual é? Perguntou a garota. Acho que eles estão aqui, respondeu Tarzan, para nos impedir de ir a algum lugar que eles não querem que visitemos. Em outras palavras, estamos sendo vigiados. E possivelmente, enquanto não formos onde não somos desejados, não seremos incomodados. Mas como podemos saber onde eles não querem que vamos? Perguntou Smith Oldwick. Não podemos saber, respondeu Tarzan. E as chances são de que justamente o lugar que estamos procurando seja o lugar em que eles não querem que invadamos. Você quer dizer a água? Perguntou a garota. Sim, respondeu Tarzan. Por algum tempo eles ficaram sentados em silêncio, interrompido apenas pelo ocasional som de movimento vindo das trevas externas. Deve ter sido cerca de 1 hora depois que o homem macaco se levantou silenciosamente e puxou sua longa lâmina da bainha. Smith Oldwick estava cochilando encostado na parede rochosa da entrada da caverna, enquanto a garota, exausta pela emoção e pelo cansaço do dia, havia caído em um sono profundo. Um instante depois que Tarzan se levantou, Smith Oldwick e a garota foram despertados por uma série de rugidos trovejantes e pelo barulho de muitos pés acolchoados correndo em sua direção. Tarzan dos macacos estava de pé diretamente à frente da entrada da caverna, com sua faca na mão, aguardando o ataque. O homem macaco não esperava uma ação tão concertada como agora percebe a que tinha sido tomada por aqueles que os observavam. Ele sabia há algum tempo que outros homens haviam se juntado àqueles que estavam com os leões mais cedo na noite, e quando se levantou, foi porque sabia que os leões e os homens estavam se aproximando cautelosamente dele e de seu grupo. Ele poderia facilmente tê-los evitado, pois havia visto que a face do penhasco, erguendo-se acima da boca da caverna, poderia ser escalada por um bom escalador como ele. Talvez tivesse sido mais sábio se ele tivesse tentado escapar, pois sabia que diante de tais probabilidades até ele estava impotente, mas manteve-se firme, embora eu duvide que pudesse dizer o porquê. Ele não devia nada, nem por dever nem por amizade, a garota que dormia na caverna, nem podia mais oferecer qualquer proteção a ela ou ao seu companheiro. Ainda assim, algo mantinha ali um sacrifício inútil de si mesmo. O grande Tarmangani nem ao menos teve a satisfação de desferir um golpe em legítima defesa. Uma verdadeira avalanche de feras selvagens rolou sobre ele e o derrubou pesadamente ao chão. Ao cair, sua cabeça bateu na superfície rochosa do penhasco, atordoando. Era dia quando ele recuperou a consciência. A primeira impressão tênue que chegou à sua mente desperta foi uma confusão de sons selvagens que gradualmente se resolveram nos rosnados de leões. E então, pouco a pouco, voltaram a ele as lembranças do que havia precedido o golpe que o derrubara. Forte em suas narinas estava o cheiro de Numa, o leão, e contra uma perna nua ele podia sentir o pelo de algum animal. Lentamente Tarzan abriu os olhos. Ele estava deitado de lado. Ao olhar para seu corpo,
viu que um grande leão estava montado sobre ele, um grande leão que rosnava horrivelmente para algo que Tarzan não conseguia ver. Com o pleno retorno de seus sentidos, o nariz de Tarzan lhe disse que a fera acima dele era numa da caverna Vamabu. Assim tranquilizado, o homem macaco falou com o leão, e ao mesmo tempo, fez um gesto como se fosse se levantar. Imediatamente Numa saiu de cima dele. Quando Tarzan levantou a cabeça, viu que ainda estava deitado onde havia caído, antes da abertura da falésia onde a garota estava dormindo, e que Numa, encostado na lateral da rocha, aparentemente defendia de dois outros leões que andavam de um lado para o outro a uma curta distância da vítima pretendida. E então Tarzan virou seus olhos para a caverna e viu que a garota e Smithfield haviam desaparecido. Seus esforços foram em vão. Com um abanar raivoso da cabeça, o homem macaco se voltou para os dois leões que continuavam a caminhar de um lado para o outro, a poucos metros dele. Numa, da pista de leões, lançou um olhar amigável na direção de Tarzan, esfregou a cabeça contra o lado do homem macaco e então voltou seu semblante rosnando para os dois caçadores. Acho, disse Tarzan a Numa, que você e eu juntos podemos deixar estas feras muito infelizes. Ele falou em inglês, que, é claro, Numa não entendia nem um pouco, mas devia haver algo de reconfortante no tom, pois Numa choramingou pedindo e se moveu impacientemente para lá e para cá, paralelo aos antagonistas. Venha, disse Tarzan de repente, segurando a juba do leão com a mão esquerda, avançou em direção aos outros leões, seu companheiro andando ao seu lado. À medida que os dois avançavam, os outros recuavam lentamente, e, finalmente, separando-se, se afastaram para cada lado. Tarzan e Numa passaram entre eles, mas nem o grande leão de juba negra nem o homem deixaram de manter os olhos na fera mais próxima, para que não fossem pegos de surpresa quando, como se fosse algum sinal combinado, os dois felinos atacaram simultaneamente de direções opostas. O homem sim enfrentou a investida de seu antagonista da mesma maneira de lutar que estava acostumado a empregar em encontros anteriores com Numa e Sheeta. Tentar enfrentar o impacto total da investida de um leão teria sido suicídio mesmo para o gigante Tarmangani. Em vez disso, ele recorreu a métodos de agilidade e astúcia, pois, rápido como são os grandes felinos, ainda mais rápido é Tarzan, o homem macaco. Com garras abertas e afiadas e presas à mostra, Numa lançou-se sobre o peito nu do homem macaco. Erguendo o braço esquerdo como um boxeador faria para desviar um golpe, Tarzan golpeou para cima sob o antebraço esquerdo do leão, ao mesmo tempo em que avançava com o ombro sob o corpo do animal e simultaneamente cravava sua lâmina na pelagem dourada atrás do ombro. Com um rugido de dor, Numa girou novamente, a personificação da fúria bestial. Agora, de fato, ele exterminaria essa presunçosa criatura humana que ousara até mesmo pensar que poderia frustrar o rei das feras em seus desejos. Mas, ao girar, sua presa desejada girou com ele, dedos marrons agarrados na pesada juba do pescoço poderoso, e novamente, a lâmina atingiu profundamente o lado do leão. Então foi quando Numa enlouqueceu de ódio e dor, e no mesmo instante, o homem macaco saltou com tudo sobre suas costas. Facilmente antes Tarzan havia prendido suas pernas sob o ventre de um leão enquanto se agarrava à sua longa juba e o esfaqueava até que a ponta alcançasse seu coração. Parecia tão fácil antes que ele sentiu uma aguda sensação de ressentimento por não conseguir fazer o mesmo agora, pois os rápidos movimentos do leão o impediam. Em pouco tempo, para seu desespero, quando o leão saltava e o arremessava, o homem macaco percebeu que estava balançando inevitavelmente sob aquelas garras horríveis. Com um esforço final, ele se lançou das costas de Numa e tentou, com sua rapidez, escapar da besta furiosa por uma fração de segundo que lhe permitisse se levantar e enfrentar o animal novamente em condições mais equilibradas. Mas desta vez Numa foi rápido demais para ele, e ele mal havia se levantado quando uma grande pata o atingiu na lateral da cabeça e o derrubou. Enquanto caía, ele viu um risco negro disparar acima dele e outro leão próximo de seu adversário. Rolando debaixo dos dois leões em combate, Tarzan se levantou, embora estivesse meio atordoado e cambaleando pelo impacto do terrível golpe que havia recebido. Atrás dele, ele viu um leão sem vida, deitado, rasgado e sangrando na areia, e diante dele, Numa da cova estava atacando ferozmente o segundo leão. O de casaco negro superava tremendamente seu adversário em tamanho e força, assim como em ferocidade. As feras em luta fizeram alguns falsos ataques e passadas rápidas uma contra a outra antes que o maior conseguisse cravar seus dentes na garganta do outro. E então, como um gato sacode um rato, o leão maior sacudiu o menor, e quando seu inimigo moribundo tentou se enroscar por baixo e arranhar seu conquistador com suas patas traseiras, o outro o encontrou no meio de seu próprio jogo, e à medida que as grandes garras se enterravam na parte inferior do peito do outro e depois eram arrastadas para baixo com toda a força terrível das poderosas patas traseiras, a batalha terminou. Quando Numa se levantou de sua segunda vítima e se sacudiu,
Tarzan não pôde deixar de notar vivamente as proporções maravilhosas e a simetria da fera. Os leões que eles haviam derrotado eram exemplares esplêndidos por si mesmos e, em seus pelos, Tarzan percebeu uma sugestão do preto, que era uma característica marcante de Numa do Poço. As crinas deles eram apenas um pouco mais escuras do que as de um leão comum de crina negra, mas o tom dourado na maior parte de seus pelos predominava. No entanto, o homem macaco percebeu que eles eram uma espécie distinta de qualquer outro que ele já tinha visto, como se tivessem surgido originalmente de um cruzamento entre o leão da floresta que ele conhecia e uma raça da qual Numa do Poço poderia ser típica. Com o obstáculo imediato em seu caminho removido, Tarzan estava prestes a partir em busca do rastro da garota de Smithfield, para que pudesse descobrir seu destino. De repente, sentiu uma fome enorme, enquanto circulava sobre o fundo arenoso, procurando entre a rede emaranhada de trilhas incontáveis os rastros de seus protegidos. Escapou involuntariamente de seus lábios o gemido de uma fera faminta. Imediatamente, Numa do Poço ergueu as orelhas e, observando o homem macaco atentamente por um momento, atendeu ao chamado da fome e partiu rapidamente em direção ao sul, parando ocasionalmente para ver se Tarzan o seguia. O homem macaco percebeu que a besta estava conduzindo-o até a comida, e então ele seguiu, e enquanto seguia, seus olhos aguçados e narinas sensíveis procuravam por alguma indicação da direção tomada pelo homem e pela menina. Logo, a partir da massa de pegadas de leão, Tarzan percebeu aquelas de muitos pés calçados com sandálias e o rastro de cheiro dos membros da estranha raça que estivera com os leões na noite anterior, e então levemente captou o rastro olfativo da menina, e pouco depois, o de Smithfield. Em seguida, os rastros diminuíram, e aí os da menina e do inglês se tornaram bem marcados. Eles estavam andando lado a lado, e havia homens e leões à direita e à esquerda deles, e homens e leões à frente e atrás. O homem macaco estava perplexo com as possibilidades sugeridas pelas pegadas, mas à luz de qualquer experiência anterior, ele não conseguia explicar satisfatoriamente para si mesmo o que suas percepções indicavam. Houve pouca mudança na formação da garganta, ela ainda seguia seu curso errático entre penhascos íngremes. Em alguns lugares ela se alargava novamente, tornava-se muito estreita, ficando sempre mais profunda quanto mais ao sul eles viajavam. Logo, o fundo da garganta começou a inclinar-se mais rapidamente. Aqui e ali havia sinais de corredeiras e cachoeiras antigas. A trilha tornou-se mais difícil, mas estava bem marcada e mostrava indícios de grande antiguidade, e em alguns lugares, a mão do homem. Eles haviam avançado por meia ou 3/4 de milha quando, em uma curva da garganta, Tarzan viu diante de si um vale estreito, cortado profundamente na rocha viva da crosta terrestre, com imponentes cadeias de montanhas delimitando-o ao sul. Ele não podia ver até onde se estendia a leste e a oeste, mas aparentemente não tinha mais do que 3 ou 4 milhas de norte a sul. Que era um vale bem irrigado foi indicado pela riqueza da vegetação que cobria seu chão desde os penhascos rochosos ao norte até as montanhas ao sul. Na beira dos penhascos de onde o homem macaco observava o vale, uma trilha havia sido aberta que descia até a base. Precedido pelo leão, Tarzan desceu para o vale, que, nesse ponto, estava coberto por grandes árvores. À sua frente, a trilha serpenteava rumo ao centro do vale. Pássaros de vozes estridentes e plumagem brilhante gritavam entre os ramos, enquanto inúmeros macacos tagarelavam e reclamavam acima dele. A floresta fervilhava de vida, e ainda assim, surgiu no homem cime uma sensação de solidão indescritível, uma sensação que ele nunca havia experimentado em suas amadas selvas. Havia irrealidade em tudo ao seu redor no próprio vale, escondido e esquecido em meio ao que se supunha ser um deserto árido. Os pássaros e os macacos, embora semelhantes em tipo a muitos com os quais ele estava familiarizado, não eram idênticos a nenhum, assim como a vegetação tinha suas idiosincrasias. Era como se ele tivesse sido subitamente transportado para outro mundo, e sentia uma inquietação estranha que facilmente poderia ter sido um presságio de perigo. Frutas cresciam entre as árvores e algumas delas ele viu que Manu, o macaco, comia. Estando com fome, ele balançou-se para os galhos mais baixos e, em meio a um grande burburinho dos macacos, começou a comer aquelas frutas que viu os macacos comerem em segurança. Quando havia satisfeito parcialmente sua fome, pois só a carne poderia satisfazê-lo completamente, olhou ao redor procurando Numa do Poço, para descobrir que o leão havia ido embora. Capítulo 17. A cidade murada. Caindo ao chão mais uma vez, ele retomou a trilha da garota e de seus captores, que seguiu facilmente por aquilo que parecia ser uma trilha bem usada. Não demorou muito para que chegasse a um pequeno riacho, onde saciou sua sede, e depois disso percebeu que a trilha seguia na direção geral do riacho, que corria para sudoeste. Aqui e ali havia trilhas cruzadas e outras que se juntavam à avenida principal, e sempre em cada uma delas estavam as pegadas e o cheiro dos grandes felinos, de Numa, o leão, e de Cheta,
a pantera. Com exceção de alguns pequenos roedores, parecia não haver outra vida selvagem na superfície do vale. Não havia sinais de bara, o cervo, ou de horta, o javali, ou de gorgo, o búfalo, buto, tanto ou duro. A cobra, estava lá. Ele o viu nas árvores em número maior do que jamais tivera visto antes, e uma vez, ao lado de um lago com juncos, ele captou um cheiro que poderia pertencer a ninguém além de Gina, o crocodilo, mas de nenhum desses o Tarmangani queria se alimentar. E assim, como desejava carne, ele voltou sua atenção para os pássaros acima dele. Seus atacantes da noite anterior não o haviam desarmado, ou na escuridão e na pressa dos leões que avançavam o inimigo humano não o havia notado, ou então eles o consideraram morto, mas qualquer que fosse a razão, ele ainda mantinha suas armas, sua lança e sua faca longa, seu arco e flechas, e sua corda de palha. Enroscando uma flecha em seu arco, Tarzan esperava uma oportunidade para derrubar uma das aves maiores, e quando a oportunidade finalmente se apresentou, ele cravou a flecha bem no alvo. À medida que a criatura de plumagem colorida caía ao chão, seus companheiros e os pequenos macacos começaram um coro terrível de lamentações e protestos gritando. Toda a floresta se transformou de repente em uma babel de gritos roucos e agudos. Tarzan não teria ficado surpreso se um ou dois pássaros nas proximidades tivessem expressado terror ao fugirem, mas que toda a vida da selva levantasse um protesto tão estranho o enchia de desgosto. Era um rosto zangado que ele voltava para os macacos e os pássaros quando, de repente, surgiu nele uma inclinação selvagem de expressar seu descontentamento e sua resposta ao que ele considerava seu desafio. E assim foi que, pela primeira vez, a selva foi interrompida pelo horrível grito de vitória e desafio de Tarzan. O efeito sobre as criaturas acima dele foi instantâneo. Onde antes o ar tremia com o barulho de suas vozes, agora reinava o silêncio absoluto, e um momento depois, o homem-macaco estava sozinho com sua fraca presa. O silêncio que se seguiu tão de perto ao tumulto anterior transmitiu uma impressão sinistra ao homem-macaco, o que ainda mais despertou sua raiva. Pegando o pássaro de onde havia caído, ele retirou sua flecha do corpo e a devolveu ao seu aljava. Então, com sua faca, ele rapidamente e habilmente removeu a pele e as penas juntas. Ele comeu com raiva, rosnando como se realmente estivesse ameaçado por um inimigo próximo. E talvez, também, seus rosnados fossem parcialmente induzidos pelo fato de que ele não apreciava a carne das aves. Melhor isso, no entanto, do que nada e, pelo que seus sentidos lhe diziam, não havia carne nas redondezas como a que ele estava acostumado e mais gostava. Como ele teria apreciado uma coxa suculenta de paco, a zebra, ou um bife do lombo de gorgo, o búfalo? O simples pensamento fazia sua boca salivar e aumentava seu ressentimento contra esta floresta antinatural que não abrigava nenhuma presa tão deliciosa. Ele havia apenas consumido parcialmente sua caça quando de repente percebeu um movimento na vegetação a uma curta distância, e contra o vento. E um momento depois suas narinas captaram o cheiro de Numa vindo da direção oposta. E então, de ambos os lados, ele ouviu o bater suave de pés e o esfregar de corpos contra galhos folhosos. O homem-api sorriu. Que criatura estúpida eles pensavam que ele era, para se surpreender com caçadores tão desajeitados. Gradualmente, os sons e cheiros indicavam que os leões se moviam em sua direção de todas as direções, que ele estava no centro de um círculo de feras que se convergia lentamente. Evidentemente, eles estavam tão certos de sua presa que não faziam nenhum esforço para se esconder, pois ele ouviu galhos se quebrando sob seus pés e o roçar de seus corpos contra a vegetação por onde forçavam passagem. Ele se perguntava o que poderia tê-los trazido. Parecia irracional acreditar que os gritos dos pássaros e dos macacos os tivessem convocado, e, no entanto, se não fosse isso, era de fato uma coincidência notável. Seu julgamento dizia-lhe que a morte de um único pássaro nesta floresta, que fervilhava de pássaros, mal poderia ter importância suficiente para justificar o que se seguiu. Ainda assim, mesmo diante da razão e da experiência passada, ele constatava que todo o episódio o deixava perplexo. Ele ficou no centro da trilha esperando a chegada dos leões e se perguntando qual seria o método de seu ataque ou se eles realmente atacariam. Logo, um leão de juba apareceu na trilha abaixo dele. Ao avistá-lo, o leão parou. A besta era semelhante àquelas que o haviam atacado anteriormente no dia, um pouco maior e um pouco mais escura do que os leões de suas florestas nativas, mas nem tão grande nem tão negra quanto numa da cova. Atualmente, ele distinguia os contornos de outros leões na vegetação ao redor e entre as árvores. Cada um deles parava quando avistava o homem-macaco e ficava ali, observando-o em silêncio. Tarzan se perguntava quanto tempo levaria antes que eles avançassem, e enquanto esperava, retomava sua refeição, embora com todos os sentidos constantemente alerta. Um a um, os leões deitaram-se,
mas seus rostos estavam sempre voltados para ele e seus olhos fixos nele. Não houve rosnados nem rugidos, apenas o silencioso fechamento do círculo em torno dele. Tudo aquilo era tão completamente diferente de qualquer coisa que Tarzan já tinha visto os leões fazerem que isso o irritava, de modo que, logo após terminar sua refeição, começou a fazer comentários insultuosos primeiro para um e depois para outro dos leões, seguindo o hábito que aprenderá com os macacos de sua infância. Dango, devorador de carniça, ele os chamou, e os comparou muito desfavoravelmente com Sta, a cobra, a criatura mais odiada e repulsiva da selva. Finalmente, jogou punhados de terra neles e pedaços de galhos quebrados, e então os leões rosnaram e mostraram os dentes, mas nenhum deles avançou. Covardes, provocou Tarzan, numa com um coração de Bara, o servo. Ele disse quem era, a maneira do povo da selva, gabou-se das coisas horríveis que faria com eles. Mas os leões apenas deitaram-se e o observaram. Devem ter se passado cerca de meia hora após sua chegada quando Tarzan o viu ao longe, pela trilha, o som de passos se aproximando. Eram os passos de uma criatura que andava sobre duas pernas, e embora Tarzan não conseguisse captar nenhum rastro de cheiro naquela direção, ele sabia que um homem estava se aproximando. Nem precisou esperar muito para que seu julgamento fosse confirmado pela aparição de um homem que parou na trilha diretamente atrás do primeiro leão que Tarzan havia visto. Ao avistar o recém-chegado, o homem símio percebeu que ali estava alguém semelhante àqueles que haviam exalado o rastro de cheiro desconhecido que ele havia detectado na noite anterior. E ele viu que não era apenas no quesito cheiro que o homem diferia de outros seres humanos com os quais Tarzan estava familiarizado. O sujeito era fortemente constituído, com a pele de aparência coriácea, como pergaminho amarelado pelo tempo. Seus cabelos, que eram negros como carvão e mediam 3 ou 4 centímetros de comprimento, cresciam firmes em ângulo reto em relação ao couro cabeludo. Seus olhos eram próximos um do outro, e as íris densamente negras e muito pequenas, de modo que o branco do globo ocular aparecia ao redor delas. O rosto do homem era liso, exceto por alguns poucos pelos dispersos no queixo e no lábio superior. O nariz era aquilino e fino, mas os pelos se estendiam tão para baixo na testa que sugeriam um tipo muito baixo e brutal. O lábio superior era curto e fino, enquanto o inferior era bastante grosso e tendia a ser pendular, o queixo sendo igualmente fraco. No geral, o rosto carregava a sugestão de uma fisionomia outrora forte e bonita, totalmente alterada pela violência física ou por hábitos e pensamentos degradantes. Os braços do homem eram longos, embora não excessivamente, enquanto suas pernas eram curtas, embora retas. Ele estava vestido com roupas íntimas justas e uma túnica solta e sem mangas que chegava logo abaixo dos quadris, enquanto seus pés calçavam sandálias de sola macia, cujas faixas se estendiam até a metade de seu joelho, lembrando muito uma perneira militar moderna em espiral. Ele carregava uma lança curta e pesada, e ao lado balançava uma arma que, a princípio, deixou o homem símio tão espantado que mal podia acreditar no que via, um pesado sabre em uma bainha revestida de couro. A túnica do homem parecia ter sido fabricada em um tiro, certamente não era feita de peles, enquanto as roupas que cobriam suas pernas eram evidentemente feitas das peles de roedores. Tarzan notou a completa indiferença com que o homem se aproximava dos leões, e a igual indiferença de Numa em relação a ele. O sujeito fez uma pausa por um momento como quem estivesse avaliando o homem macaco, e em seguida, seguiu adiante, passando pelos leões, tocando a pele cor de areia ao passar por ele na trilha. A cerca de 6 metros de Tarzan, o homem parou, dirigindo-se ao primeiro em um jargão estranho, nenhuma sílaba do qual era compreensível para o Tarmangani. Seus gestos indicavam diversas referências aos leões ao redor deles, e uma vez ele tocou sua lança com o dedo indicador da mão esquerda e 2 vezes golpeou a espada junto ao quadril. Enquanto ele falava, Tarzan estudava o indivíduo atentamente, com o resultado de que se fixou em sua mente uma estranha convicção de que o homem que lhe dirigia a palavra era o que só poderia ser descrito como um maníaco racional. À medida que o pensamento surgia na mente do homem macaco, ele não pôde deixar de sorrir, tão paradoxal parecia a descrição. No entanto, um estudo mais próximo das feições, da postura e do contorno da cabeça do homem trazia quase incontroversamente a certeza de que ele estava insano, enquanto os tons de sua voz e seus gestos se assemelhavam aos de um mortal são e inteligente. No momento, o homem havia concluído seu discurso e parecia estar esperando, questionador, a resposta de Tarzan. O homem macaco falou primeiro com o outro na língua dos grandes macacos, mas logo percebeu que as palavras não transmitiam convicção ao seu ouvinte. Então, com igual inutilidade, ele tentou vários dialetos nativos, mas nenhum deles recebeu resposta do homem. Por essa altura, Tarzan começou a perder a paciência. Ele já havia perdido tempo suficiente à beira da estrada, como nunca dependera muito da fala para alcançar seus objetivos.
agora ergueu sua lança e avançou em direção ao outro. Isso, evidentemente, era uma linguagem comum a ambos, pois instantaneamente o homem ergueu sua própria arma. Ao mesmo tempo, Mt chamado baixo escapou de seus lábios, um chamado que imediatamente colocou em ação todos os leões no círculo até então silencioso. Uma rajada de rugidos quebrou o silêncio da floresta. Simultaneamente, leões apareceram de todos os lados enquanto cercavam rapidamente sua presa. O homem que os havia chamado recuou, exibindo os dentes em um sorriso sem alegria. Foi então que Tarzan percebeu pela primeira vez que os caninos superiores daquele homem eram incomumente longos e extremamente afiados. Ele apenas teve um vislumbre rápido deles ao saltar agilmente do chão, e, para a consternação tanto dos leões quanto de seu mestre, desaparecer no folhagem do terraço inferior, lançando para trás sobre o ombro, enquanto se afastava rapidamente. Eu sou Tarzan, o homem macaco, grande caçador, grande guerreiro. Ninguém na selva é mais poderoso, ninguém é mais astuto do que Tarzan. A uma curta distância além do ponto em que o haviam cercado, Tarzan voltou à trilha e procurou pelo rastro de Berta Kircher e do tenente Smith-Odve. Ele os encontrou rapidamente e continuou sua busca pelos dois. O rastro seguia diretamente pela trilha por mais meia milha, quando o caminho de repente se abriu da floresta para terras livres e ali, à vista do homem macaco, surgiram, estonteando, as cúpulas e os minaretes de uma cidade murada. Bem à sua frente, na parede mais próxima, Tarzan viu um portão baixo com arco, para o qual um caminho bem marcado conduzia a partir daquele que ele estava seguindo. No espaço aberto entre a floresta e as muralhas da cidade, cresciam grande quantidade de plantas de jardim, enquanto à sua frente, aos seus pés, corria em um canal feito pelo homem um riacho de água. As plantas do jardim estavam dispostas em fileiras bem espaçadas e simétricas, e pareciam ter recebido excelente cuidado e cultivo. Pequenos riachos escorriam entre as fileiras a partir do canal principal à sua frente, e a certa distância à sua direita ele podia ver pessoas trabalhando entre as plantas. A muralha da cidade parecia ter cerca de 9 metros de altura, com sua superfície rebocada, sem interrupções, exceto por ocasionalmente algumas aberturas para armas. Além da muralha surgiam as cúpulas de várias construções e inúmeros minaretes pontilhavam o horizonte da cidade. A cúpula maior e central parecia ser dourada, enquanto as outras eram vermelhas, azuis ou amarelas. A arquitetura da própria muralha era de simplicidade intransigente, tinha um tom creme e parecia estar rebocada e pintada. Em sua base havia uma linha de arbustos bem cuidados e, a uma certa distância, em sua extremidade oriental, estava coberta por vinhas até o topo. Enquanto ele ficava à sombra da trilha, seus olhos aguçados captando cada detalhe da cena à sua frente, ele percebeu a aproximação de um grupo atrás dele e sentiu o cheiro do homem e dos leões dos quais ele havia escapado tão facilmente. Subindo nas árvores, Tarzan se deslocou um pouco para o oeste e, encontrando um galho confortável na borda da floresta, onde podia observar a trilha que levava pelos jardins até o portão da cidade, ele esperou o retorno de seus possíveis capturadores. E logo eles chegaram, um homem estranho seguido pela matilha de grandes leões. Como cães, eles se moveram atrás dele pela trilha entre os jardins até o portão. Aqui o homem bateu nos painéis da porta com a empunhadura de sua lança, e quando ela se abriu em resposta ao seu sinal, ele entrou com seus leões. Além da porta aberta, Tarzan, de seu ponto de observação distante, conseguiu apenas um vislumbre passageiro da vida dentro da cidade, o suficiente para indicar que havia outros seres humanos ali, e então a porta se fechou. Pelaquela porta ele sabia que a garota e o homem que procurava socorrer haviam sido levados para a cidade. Que destino os aguardava ou se já havia sido imposto a eles, ele não podia nem imaginar, nem onde, dentro daquela parede imponente, estavam presos. Ele não podia saber. Mais de uma coisa ele tinha certeza: se quisesse ajudá-los, não poderia fazê-lo do lado de fora da muralha. Primeiro ele precisava entrar na cidade, nem duvidava de que, uma vez lá dentro, seus sentidos aguçados eventualmente revelariam o paradeiro daqueles que procurava. O sol baixo estava projetando longas sombras pelos jardins quando Tarzan viu os trabalhadores retornando do campo oriental. Um homem veio primeiro, e à medida que avançava, abaixava pequenos portões ao longo do grande canal de água corrente, fechando os riachos que corriam entre as fileiras de plantas em crescimento, e atrás dele vinham outros homens carregando cargas de vegetais frescos em grandes cestos de vime sobre os ombros. Tarzan não tinha percebido que havia tantos homens trabalhando no campo, mas agora, enquanto ele estava sentado ali no fim do dia, via uma procissão chegando do leste, trazendo de volta para a cidade as ferramentas e os produtos. E então, para obter uma melhor visão, o homem macaco subiu aos galhos mais altos de uma árvore alta, de onde podia olhar a parede mais próxima. Deste ponto privilegiado, ele viu que a cidade era longa e estreita, e que, enquanto as muralhas externas formavam um retângulo perfeito,
As ruas internas eram sinuosas. Em direção ao centro da cidade, parecia haver um edifício baixo e branco ao redor do qual os prédios maiores da cidade haviam sido construídos. E ali, na luz que diminuía rapidamente, Tarzan pensou que, entre dois edifícios, havia vislumbrado o brilho da água. Embora não tivesse certeza disso, sua experiência com os centros de civilização inclina naturalmente a acreditar que essa área central era uma praça em torno da qual os edifícios maiores se agrupavam e que seria o lugar mais lógico para procurar primeiro Beta Kircher e sua acompanhante. E então o sol se pôs e a escuridão rapidamente envolveu a cidade, uma escuridão que foi acentuada para o homem-macaco, em vez de aliviada pelas luzes artificiais que imediatamente apareceram em muitas das janelas visíveis para ele. Tarzan percebeu que os telhados da maioria dos prédios eram planos, sendo poucas exceções aqueles que ele imaginava serem as estruturas públicas mais pretensiosas. Como esta cidade poderia ter surgido nessa parte esquecida da África inexplorada, o homem-macaco não conseguia conceber. Melhor do que qualquer outro, ele compreendia um pouco dos enigmas não resolvidos do grande continente escuro, enormes áreas do qual ainda estavam intocadas pela pegada do homem civilizado. No entanto, mal podia acreditar que uma cidade desse tamanho, e aparentemente tão bem construída, pudesse ter existido por gerações, sem qualquer contato com o mundo exterior. Embora estivesse cercado por um deserto inóspito e sem caminhos, como ele sabia que era, ele não conseguia conceber que geração após geração de homens pudesse nascer e morrer ali sem tentar resolver os mistérios do mundo além dos limites de seu pequeno vale. E ainda assim, ali estava a cidade cercada por terras aradas e cheia de pessoas. Com a chegada da noite, surgiam por toda a selva os gritos dos grandes felinos, a voz de Numa se misturava à de Sheeta, e os rugidos trovejantes dos grandes machos reverberavam pela floresta até a terra tremer. E de dentro da cidade vinham os rugidos de resposta de outros leões. Um plano simples para entrar na cidade ocorreu a Tarzan, agora que a escuridão havia caído. Ele começou a colocá-lo em prática. Seu sucesso dependia inteiramente da resistência das vinhas que ele tinha visto sobrepujando o muro em direção ao leste. Nessa direção ele se dirigiu, enquanto, vindo da floresta ao seu redor, os gritos dos devoradores de carne aumentavam em volume e ferocidade. Um quarto de milha separava a floresta do muro da cidade, um quarto de milha de terra cultivada sem uma única árvore. Tarzan dos macacos percebeu suas limitações e, portanto, sabia que seria, sem dúvida, fatal ser pego à vista por um dos grandes leões negros da floresta se, como ele já suspeitava, Numa da Cova fosse um exemplar do leão da floresta do vale. Ele deve, portanto, depender inteiramente de sua astúcia e velocidade, e da sorte de que a videira sustentasse seu peso. Ele avançou pelo terraço central, onde o caminho é sempre mais fácil, até chegar a um ponto em frente à parte da parede coberta de videiras, e ali esperou, ouvindo e farejando, até poder se certificar de que não havia nenhum em sua vizinhança imediata, ou, pelo menos, nenhum que o procurasse. E quando teve absoluta certeza de que não havia nenhum leão por perto na floresta, e nenhum na clareira entre ele e a parede, ele desceu levemente ao chão e se moveu furtivamente para o espaço aberto. A lua nascente, apenas surgindo sobre os penhascos orientais, lançava seus raios brilhantes sobre a longa extensão do jardim aberto abaixo do muro, e, além disso, ela destacava em relevo claro, para quaisquer olhos curiosos que por acaso se voltassem naquela direção, a figura do gigante homenzinho atravessando a clareira. Foi apenas por acaso, é claro, que um grande leão caçando na beira da floresta viu a figura do homem a meio caminho entre a floresta e o muro. De repente, rompeu nos ouvidos de Tarzan um som ameaçador. Não era o rugido de um leão faminto, mas o rugido de um leão irado, e ao olhar para trás em direção de onde o som vinha, ele viu uma enorme fera saindo da sombra da floresta em sua direção. Mesmo à luz do luar e à distância, Tarzan viu que o leão era enorme e que, de fato, era outro dos monstros de Juba Negra, semelhantes a Numa da Cova. Por um instante, ele sentiu o impulso de se virar e lutar, mas ao mesmo tempo o pensamento da garota indefesa presa na cidade passou por sua mente, e sem hesitar por um instante, Tarzan dos macacos se virou e correu para o muro. Foi então que Numa investiu. Numa, o leão, pode correr rapidamente por uma curta distância, mas não tem resistência. Durante o período de uma investida comum, ele consegue percorrer o terreno possivelmente mais rápido do que qualquer outra criatura no mundo. Tarzan, por outro lado, podia correr em grande velocidade por longas distâncias, embora nunca tão rápido quanto Numa quando este investia. A questão de seu destino, então, dependia de saber se, com sua arrancada, ele poderia escapar de Numa por alguns segundos, e se pudesse, se o leão ainda teria energia suficiente para persegui-lo em um ritmo reduzido pelo restante da distância até a parede. Nunca antes, talvez, se tinha encenado uma corrida mais emocionante, e ainda assim,
Ela foi realizada apenas sob a luz da lua e das estrelas. Sozinhos e em silêncio, as duas feras avançavam pela clareira iluminada pelo luar. Numa aproximava-se com rapidez assustadora do homem fugitivo, mas a cada salto Tarzan ficava mais perto do muro coberto de vinhas. Uma vez, o homem macaco olhou para trás. Numa estava tão próximo que parecia inevitável que, no próximo salto, ele o arrastasse para baixo. Estava tão perto que o homem macaco sacou sua faca enquanto corria, para ao menos se defender com dignidade nos últimos momentos de sua vida. Mas Numa havia atingido o limite de sua velocidade e resistência. Gradualmente ele ficou para trás, mas não desistiu da perseguição, e agora Tarzan percebeu o quanto dependia da força das vinhas ainda não testadas. Se, no início da corrida, apenas Goro e as estrelas observavam os competidores, tal não acontecia ao final dela, pois de uma fresta próxima ao topo do muro dois olhos negros e próximos fitavam os dois. Tarzan estava a cerca de 12 jardas à frente de Numa quando alcançou o muro. Não havia tempo para parar e procurar por troncos resistentes e apoio seguro. Seu destino estava nas mãos do acaso, e com essa consciência, ele deu um último impulso. Correndo como um gato pelo lado do muro entre as videiras, procurou com as mãos algo que sustentasse seu peso. Abaixo dele, Numa também saltou. Capítulo 18. Entre os maníacos. Enquanto os leões se amontoavam sobre seus protetores, Berta Kircher recuou na caverna em um momento de paralisia pelo medo, talvez induzida pelos longos dias de intenso desgaste nervoso que havia suportado. Misturadas aos rugidos dos leões estavam as vozes de homens, e logo, em meio à confusão e ao tumulto, ela sentiu a presença próxima de um ser humano. E então mãos se estenderam e a agarraram. Estava escuro, e ela podia ver muito pouco. Nem havia sinal do oficial inglês ou do homem macaco. O homem que a segurou manteve os leões afastados dela com o que parecia ser uma lança resistente, usando o cabo para afastar as feras. O sujeito a arrastou para fora da caverna enquanto gritava o que pareciam ser comandos e avisos para os leões. Uma vez sobre as areias claras no fundo do desfiladeiro, os objetos se tornaram mais distinguíveis. E então ela viu que havia outros homens no grupo, e que dois deles meio que conduziam e meio que carregavam a figura cambaleante de um terceiro, a quem ela supôs ser Smithfield. Por um tempo, os leões fizeram esforços frenéticos para alcançar os dois cativos, mas os homens com eles sempre conseguiam afastá-los. Os caras pareciam totalmente destemidos diante das grandes feras que saltavam e rosnavam ao redor, lidando com elas quase da mesma forma que se lidaria com um bando de cães indisciplinado. Ao longo do leito do antigo curso de água que outrora percorreu o desfiladeiro, eles seguiram seu caminho, e à medida que o primeiro clarear tênue do horizonte oriental anunciava o amanhecer, eles pararam por um momento na beira de uma declividade, que a garota, sob a luz estranha da noite que se dissipava, parecia um imenso abismo sem fundo, mas, quando seus captores retomaram o caminho e a luz do novo dia se tornou mais forte, ela percebeu que estavam se movendo para baixo, em direção a uma floresta densa. Uma vez sob as árvores que formavam um arco sobre a cabeça, tudo estava vivamente mergulhado na escuridão cimeia, e a penumbra só se dissipou quando o sol finalmente surgiu além dos penhascos a leste. Quando ela viu que eles estavam seguindo o que parecia ser uma trilha larga e bem marcada usada por animais através de uma floresta de grandes árvores. O chão estava incomumente seco para uma floresta africana e a vegetação rasteira, embora densamente folheada, não era nem de perto tão cerrada e impenetrável quanto aquela que ela estava acostumada a encontrar em matas semelhantes. Era como se as árvores e os arbustos crescessem em um país sem água, e não havia o cheiro mofado de vegetação em decomposição nem os incontáveis insetos minúsculos que se proliferam em lugares úmidos. À medida que prosseguiam e o sol subia mais alto, as vozes da vida arbórea da selva erguiam-se em notas discordantes e alto tagarelar ao redor deles. Incontáveis macacos reclamavam e gritavam nos galhos acima, enquanto pássaros de plumagem brilhante e voz áspera voavam de um lado para o outro. Ela percebeu então que seus captores frequentemente lançavam olhares apreensivos na direção dos pássaros. Em várias ocasiões, pareciam estar se dirigindo aos habitantes alados da floresta. Um incidente causou uma impressão marcante nela. O homem que a precedeu imediatamente era de constituição forte, mas, quando um papagaio de cores brilhantes mergulhou em sua direção, ele caiu de joelhos e, cobrindo o rosto com os braços, inclinou-se para frente até que a cabeça tocasse o chão. Alguns dos outros olharam para ele e riram nervosamente. Logo o homem ergueu os olhos e, vendo que o pássaro havia ido embora, levantou-se e continuou pelo caminho. Foi nesse breve intervalo que Smithfield foi trazido para o lado dela pelos homens que o estavam apoiando. Ele tinha sido bastante ferido por um dos leões, mas agora conseguia andar sozinho, embora estivesse extremamente fraco devido ao choque e à perda de sangue. Bela bagunça, ele comentou com um sorriso irônico, mostrando seu estado ensanguentado e desarrumado. É terrível,
disse a garota. Espero que você não esteja sofrendo. Não tanto quanto eu esperaria. Ele respondeu, mas me sinto fraco como um idiota. Que tipo de criaturas são esses mendigos? Afinal, não sei. Ela respondeu. Há algo terrivelmente estranho na aparência deles. O homem olhou cuidadosamente para um dos seus captores por um momento e então, voltando-se para a garota, perguntou: Você já visitou um hospício? Ela olhou para ele com rápida compreensão e uma expressão de horror nos olhos. É isso. Ela exclamou. Eles têm todas as características. Ele disse. A parte branca dos olhos aparecendo ao redor da íris, cabelo crescendo rígido e ereto no couro cabeludo e mais baixo na testa, até os maneirismos e a postura deles são de maníaco. A garota estremeceu. Outra coisa sobre eles, continuou o inglês, que não aparenta ser normal é que eles têm medo de papagaios e não têm nenhum medo de leões. Sim, disse a garota. E você percebeu que os pássaros parecem não ter medo deles, realmente parecem desprezá-los. Você tem alguma ideia de que língua eles falam? Não, disse o homem. Tenho tentado descobrir isso. Não é como nenhum dos poucos dialetos nativos dos quais tenho algum conhecimento. Não soa nem um pouco como a língua nativa, disse a garota. Mas há algo familiar nisso, sabe? De vez em quando sinto que estou à beira de entender o que eles estão dizendo, ou pelo menos que em algum lugar já ouvi sua língua antes. Mas o reconhecimento final sempre me escapa. Duvido que você alguma vez tenha ouvido a língua deles sendo falada, disse o homem. Essas pessoas devem ter vivido neste vale isolado por séculos e, mesmo que tivessem preservado a língua original de seus antepassados sem mudanças, o que é duvidoso, deve ser uma língua que não é mais falada no mundo exterior. Em um ponto onde um riacho cruzava a trilha, o grupo fez uma pausa enquanto os leões e os homens bebiam. Eles sinalizaram para que seus cativos também bebessem, enquanto Berta Kircher e Smithfield, deitados no chão, bebiam da água clara e fria do riacho, foram subitamente surpreendidos pelo rugido estrondoso de um leão a uma curta distância à frente deles. Instantaneamente, os leões que estavam com eles emitiram uma resposta horrível, movendo-se inquietos para frente e para trás, com os olhos sempre voltados na direção de onde o rugido vinha ou em direção aos seus mestres, contra os quais os animais cor de areia se encolhiam. Os homens afrouxaram os sabres nas bainhas, as armas que haviam despertado a curiosidade de Smithfield assim como a de Tarzan, e empunharam suas lanças com mais firmeza. Evidentemente, havia leões e leões, e embora não demonstrassem medo das feras que os acompanhavam, era bastante evidente que a voz do recém-chegado tinha um efeito inteiramente diferente sobre eles, embora os homens parecessem menos aterrorizados do que os leões. Nenhum deles, no entanto, mostrou qualquer indicação de vontade de fugir, pelo contrário. Todo o grupo avançou pela trilha na direção dos rugidos ameaçadores, e logo apareceu no centro do caminho um leão negro de proporções gigantescas. Para Smithfield e a garota, ele parecia ser o mesmo leão que haviam encontrado no avião e do qual Tarzan os havia resgatado, mas não era numa do poço, embora se parecesse muito com ele. A fera negra estava parada bem no centro da trilha, chicoteando a cauda e rosnando ameaçadoramente para o grupo que avançava. Os homens incentivavam suas próprias bestas, que rosnavam e choramingavam, mas hesitavam em atacar. Evidentemente impaciente e plenamente consciente de seu poder, o intruso ergueu a cauda rigidamente e avançou com rapidez. Vários dos leões defensores fizeram uma tentativa sem entusiasmo de obstruir sua passagem, mas poderiam muito bem ter se colocado no caminho de um trem expresso, pois, arremessando-os para o lado, a grande fera saltou diretamente em direção a um dos homens. Uma dúzia de lanças foram lançadas contra ele e uma dúzia de sabres saltaram de suas bainhas, armas reluzentes e afiadas como navalhas, mas momentaneamente inúteis diante da velocidade terrível da fera investida. Duas das lanças penetraram em seu corpo, mas serviram apenas para enfurecê-lo ainda mais, pois, com rúgidos demoníacos, ele lançou-se sobre o infeliz homem que havia escolhido como presa. Mal pausando em seu ataque, ele agarrou o sujeito pelo ombro, e virando rapidamente em ângulo reto, saltou para a folhagem que escondia a trilha, e desapareceu, levando sua vítima consigo. Tão rapidamente se desenrolara toda a ocorrência que a formação do pequeno grupo mal se alterou. Não houve oportunidade para a fuga, mesmo que tivesse sido contemplada, e agora, com o leão desaparecido com sua presa, os homens não fizeram nenhum movimento para persegui-lo. Eles apenas pausaram tempo suficiente para chamar os 2 ou 3 de seus leões que haviam se dispersado e então retomaram a marcha pela trilha. Pode ser um acontecimento cotidiano, pelo efeito que tem sobre eles, comentou Smithfield para a garota. Sim, ela disse, eles parecem nem surpresos nem desconcertados, e evidentemente têm plena certeza de que o leão, tendo conseguido o que veio buscar, não os molestará mais. Eu pensava, disse o inglês, que os leões da região de Vamago eram talvez os mais ferozes que existem, mas comparados a esses grandes negros,
Eles são como gatinhos comuns. Você já viu algo mais totalmente destemido ou mais terrivelmente irresistível do que essa investida? Por um tempo, enquanto caminhavam lado a lado, seus pensamentos e conversas giravam em torno dessa última experiência, até que a trilha que saía da floresta revelou diante deles uma cidade murada e uma área de terras cultivadas. Nenhum dos dois conseguiu conter uma exclamação de surpresa. Ora, aquele muro é um verdadeiro trabalho de engenharia, exclamou Smithfield. E olhe para as cúpulas e minaretes da cidade além, gritou a garota. Deve haver um povo civilizado além daquele muro. Possivelmente temos sorte de termos caído nas mãos dele.